do funcionamento, né? Não começamos matéria. Aê! Então, mais uma vez, bom dia, galerinha. Terceiro ano, filosofia contemporânea. Na última aula, nós falamos apenas do funcionamento, né, da disciplina. Estou atrasado ainda com um pouco de conteúdo para vocês nos nossos momentos assíncronos, mas eu vou colocar material para vocês. E o nosso primeiro filósofo contemporâneo, então, será o senhor Friedrich Nietzsche, tá? Com o tema da aula, fidelidade à terra e a transvalorização de todos os valores, tá? Nietzsche funciona mais ou menos para nós no terceiro ano como uma, digamos, água sanitária, né, para a gente alvejar, digamos assim, ou clarear nossas ideias no sentido de possibilitar que pensemos a contemporaneidade, né, a não chega a ser pós-modernidade, mas né, o século XX na filosofia de uma outra maneira, através, né, do pensamento, né, que vai colocar em xeque os valores da modernidade, né, os valores, inclusive os valores iluministas, né, os valores sistemáticos, né? Então, assim, a filosofia, né, tinha resolvido seus problemas com a epistemologia, né, no iluminismo, e estava com aquela, né, liberdade, fraternidade, com Voltaire, Rousseau, Locke, o liberalismo, então tudo muito nascente, e aí vem, então, os filósofos sociais, os filósofos políticos, os filósofos existenciais, os filósofos da angústia, os filósofos da ciência, e começam a pensar novos problemas, novas questões, inclusive éticas, que vão estar associadas ao período contemporâneo, tá? Então vamos lá, então. Vamos com essa bomba ou com essa dinamite que é chamada de Nietzsche. Geralmente, as pessoas têm muito medo de Nietzsche, né? Porque constroem um senso comum, uma ideia de senso comum que, tipo, Nietzsche é ateu, então é o ateísmo, é a flor do mal, né? O alemão louco e tudo mais, e não é bem assim. A gente vai ver agora quem é esse senhor, tá? Começo a aula já com um quadro de Juan Pablo Miró, né? Falando sobre um carnaval, sobre uma festa em que as coisas não fazem muito sentido. Talvez a gente olhe para a modernidade também dessa maneira, para os dias da contemporaneidade, né? Porque, afinal de contas, a gente não tem mais uma linearidade cartesiana no pensamento contemporâneo, né? A gente não pode falar sobre métricas perfeitas e matemáticas no pensamento contemporâneo. O pensamento contemporâneo, ele prediz uma nova maneira de olhar para a arte, para o estético, para o ético, para o científico e, obviamente, para tudo que nos rodeia, né? Então, o contemporâneo é uma outra coisa, né? E eu acho que Miró, né, representa muito bem isso, mas poderia ser Dalí, poderia ser outros autores da arte contemporânea. Então, Nietzsche se coloca, então, como possuindo em seu destino a negação. Ele carrega consigo a chamada crise de tudo que fora criado e consagrado. Na verdade, essas são, inclusive, palavras do próprio Friedrich Nietzsche, né, que ele era dinamite, que ele era a antítese do espírito negador. Tá, gente? Se é a antítese da negação, né, poderia ser, inclusive, pensado que ele é a afirmação, né, porque a negação da negação, né, poderia ser, inclusive, a afirmação. Mas não é essa a proposição, não. Né? Coloca que ele veio negar até mesmo aqueles que buscaram negar ou desconstruir alguma coisa. Então, a filosofia do Nietzsche é profundamente
uma tentativa de desconstrução. Ou seja, ele está propondo construir alguma coisa no lugar? Não, há poucas proposições positivas ou de construir. Nietzsche quer, na verdade, colocar dinamite mesmo nas coisas e ver o castelo implodindo, né? Ele quer ver as coisas derretendo, digamos assim. Ele negará os fatos positivistas, o progresso, as ciências exatas, os espiritualismos, tá? Jameson, o que é de fato positivismo? Eu esqueci lá, não faltei essa aula de sociologia, não estou lembrando. O que é positivismo mesmo? Lembra, Comte dizia, certamente vocês viram isso com Wilson, que a ciência ela possibilita um estado de progresso na vida das pessoas. A ciência é uma, mas pode ter outras possibilidades de positivação. Inclusive, os militares e aí os maçons trouxeram essa ideologia positiva para o lema da bandeira do Brasil, né? É ordem e progresso, que já mostrava o teor positivista, né? De Benjamin Constant, né? A ideia ali do positivo era que você sai de um espírito mitológico ou místico, né, religioso, encontra um segundo estágio, que é um estágio metafísico, que ainda é uma filosofia ainda que quer entender a alma, Deus, a realidade em si, até você chegar na ciência, em que seu espírito, então, conseguiria alcançar o progresso, né, a melhoria do corpo, enfim, da sociedade por intermédio da ciência, né? Mas, enfim, os positivistas têm uma ideia de que amanhã será melhor do que hoje, tem que ser melhor que hoje. E a ideia de que a gente sai de um estado negativo e vai para um estado positivo. Nietzsche nega isso, né? Ele fala assim: muitas vezes a gente não sai de um estado positivo para o negativo. Muitas vezes a gente sai do estado positivo para o negativo e pensa que está melhorando e na verdade está piorando, né? Olha para as máquinas aí, né? Nietzsche já é um homem do século XX, quer dizer, não é bem um homem do século XX, né? Nietzsche é um homem que fecha o século XIX. Ele coloca que, inclusive, seria incompreendido no século XX, né? E que ele era um homem de outro tempo, né? Só que, meus queridos, Nietzsche morre exatamente em 1900, ou seja, Nietzsche não consegue chegar no século XX, né? Ele morre justamente no último ano, parece até um castigo, né? Mas no último ano do século XIX, tá? Mas a ideia é de que ele nega o progresso, né? Ele vai chegar assim, olha, essas máquinas, essas indústrias que foram pretensamente construídas para melhorar a vida das pessoas, será que está melhorando? Será que essa poluição toda não é nossa derrota? Será que nós, de fato, essas relações sociais que estão sendo criadas nos contextos urbanos é aquilo que há de melhor? Quando vocês estão falando aí que nós estamos melhorando, será que nós não estamos piorando? Percebem? Vamos lá. O progresso, então, é justamente questionado, né? Se, afinal de contas, é isso que eu colocava, né? As engenharias estariam dando conta desse mundo moderno que estava se construindo. Ele critica, obviamente, as ciências exatas, dizendo que as ciências exatas são um tipo de linguagem, mas que não conseguem dar conta da vida humana. O humano não pode ser matematizado, não pode ser reduzido a números, e nega, inclusive, os espiritualismos, ou seja, as doutrinas filosóficas de cunho espiritual ou religioso. Afinal de contas, alguém que vai dizer, né, Deus morreu, tá mais aqui negando a espiritualidade mesmo, né? Isso tirando a parte a questão de uma fé verdadeira, tá? Que ainda há um enlace nisso aí em Nietzsche, mas vamos lá. Ele vai buscar abolir a moral dos escravos em favor da moral dos aristocratas, uma vez que a moral dos escravos, se sustentava pelo sim ao outro, ou seja, um não a ele mesmo. Enquanto a moral dos aristocratas, se sustenta pelo sim a si mesmo.
que é moral, né, gente? Vocês lembram aí que moral é a construção daquilo que é correto e daquilo que é incorreto, do certo e do errado. E se Nietzsche está, ok, defendendo uma moral aristocrática, ele está colocando que a contemporaneidade se pautará pelo individualismo. Que não adianta você ficar ali, né? É do pobre o reino dos céus, e eu tenho como que um escravo ceder aos interesses, aos apetites dos outros, e sempre ter que abrir mão de mim mesmo em favor dos outros. Nietzsche fala assim: não é. Toda vez que você está abrindo a mão daquilo que você quer em favor dos outros, você está negando a si mesmo. Então, será que a vida tem que ser esse altruísmo? Será que a vida tem que ser tão empática assim? Será que quando eu sou totalmente empático com os outros, na verdade eu não estou me negando e me esvaziando para o outro e o outro não está me dando a menor importância? O pensamento de Nietzsche se torna muito interessante para a gente fazer uma análise do tempo atual, né? Todo mundo cobra empatia, mas você já sentiu a questão de que aqueles que cobram empatia às vezes não são nada empáticos? Aqueles que colocam, você tem que se colocar no meu lugar, você tem que entender o meu ponto de vista. Será que essas pessoas que cobram tanto isso se colocam no lugar do outro e entendem o outro? Ou ele está simplesmente, egoisticamente, querendo que todo mundo o compreenda, quando ele, na verdade, não compreende ninguém? Então, Nietzsche coloca essas questões para nós. Será que nós não temos que dar uma parada e ser egoístas e pensarmos mais em nós mesmos? Sim, Driele, por aí. Muita gente cobra aquilo que nunca deu, né? Você tem que se colocar no meu lugar, parará, parará. E aí, você vai se colocar no meu, não? Ou você é feito de discurso? Tem muita gente hoje que é feito de discurso, né? Ou como dizia minha avó, só quer o venha a nós, o vosso reino nunca, né? Só quer o para si, né? Só quer o entendimento próprio. Partilhar esse entendimento com outros, nunca. Só os seus próprios sofrimentos que fazem sentido, né? Então Nietzsche faz esse movimento de saída de uma moral escrava, né, de você ser escravo dos outros, refém dos outros, para você dizer sim aos próprios interesses, aos próprios desejos, ou seja, você não se negar em favor dos outros. Nietzsche quer um outro sentido, não mais ligado ao sobrenatural, ao divino, às expectativas. Lembrei da música da Vanessa da Mata, né? Das expectativas daquilo que não existe. Ó, é como se dissesse assim, de fato, como a música, né? Deixa eu colocar aqui, lembrar aqui a música da Vanessa da Mata. Que é. Como que fala, gente? Acabou, né? Acabou. Boa sorte o nome da música, né? Eu não coloco ela para vocês aqui, porque depois o vídeo, o YouTube fica lá pedindo lá, falando que não pode passar porque tem direito autoral dos outros, né? Que é isso, né? É como se o Nietzsche dissesse pra gente, junto com a Vanessa da Mata, né? É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Não tenho o que dizer. São só palavras. O que eu sinto não mudará. Tudo o que quer me dar é demais. É pesado. Não há paz. Tudo o que quer de mim, irreais, expectativas, desleais. Tudo o que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais, né? Então, a ideia é isso, aí segue, né? Mesmo se segure, quero que se cure dessa pessoa que o aconselha. Há um desencontro, veja por este ponto, há tantas pessoas especiais. Né? É obviamente que aqui ele está dando terminando com a pessoa, né? Porque não dá mais, né? Ela não quer, né? Aquilo, né? Você tipo, olha, existem outras pessoas aí que são especiais.
comigo não dá mais, porque essas expectativas que você tem comigo, o que você espera de mim é pesado, né? Não há paz, é desleal, né? Então, bye, boa sorte, né? Então é uma música que é um término de relacionamento, né? E o que o Nietzsche coloca é mais ou menos isso que a gente deveria fazer com as questões sobrenaturais, né? Ou seja, as expectativas da religião, né? Porque o sujeito há uma ideia de que para a gente se salvar, né? Para a gente ir para o céu, para a gente ir para o paraíso, eu tenho que cumprir coisas, eu tenho que fazer coisas que têm um preço muito caro. Então a gente fala, porra, para eu ir pro céu eu tenho que fazer isso, aquilo. Será que Deus não está esperando demais de mim, não? Ou será que, na verdade, não é nem Deus, são a religião que está esperando que eu faça coisas ou que cumpra coisas com a minha vida inteira e eu pague, então, a minha vida com essas expectativas que eles estão chamando de virtuosas, mas que eu também não tenho certeza se realmente são, né? Então, ele coloca isso, que as expectativas do que o sobrenatural teria sobre a nossa construção enquanto bondade são expectativas desleais, né? Que a gente deveria sair dos preceitos religiosos e nos ligarmos a um outro tipo de fidelidade, que é uma fidelidade à terra e à vida, né? Então, uma fidelidade à nossa materialidade, à nossa carne, ou seja, à vida que nós temos agora. Se nós vamos ter outra vida depois, esse Deus que é todo bondade, ele deveria repensar as coisas que ele cobra, né? Porque o mundo tá cheio de miséria e dor, e eu, no meio da miséria e dor, eu ainda tenho que me sacrificar ainda. Será que esse sacrifício valeria a pena? Será que faz sentido esse sacrifício todo por algo que a gente não sabe se realmente vai acontecer, né? E aí, então, ele coloca que a fidelidade tinha que ser a nós mesmos, a nossa vida, e viver a vida da maneira mais plena possível, a gente viver a vida de maneira mais grandiosa, enfim, a gente viver o que há de melhor na vida, né? E aí Nietzsche cria para isso duas categorias a partir das tragédias gregas, né, que é a categoria de Dionisíaco e a categoria do Apolíneo, tá? Dionísio é a imagem da força instintiva e da saúde. É embriaguez criativa, é paixão sensual, é o símbolo de uma humanidade em plena harmonia com a natureza. Lembra do deus Dionísio? Em latim, Baco, né? Baco, já entendeu? O deus dos vinhos, do prazer, da festa, entendeu? E aí ele pega essa imagem, né, dizendo o seguinte, olha, o Dionísio é para nós, em nossa humanidade, o espírito daquilo que é a arte, de que é a busca da natureza, que é a floresta. Lembra que o espírito dionisíaco é o que está no Sonho de uma Noite de Verão do Shakespeare, né? Então é aquilo de encontrar a felicidade, né? A embriaguez, a criatividade, as artes, o viver a vida bem, né? O dionisíaco é o grande carpe diem, né? O dionisíaco é o espírito do trágico grego que permite pela arte dizer sim à vida de forma verdadeira. Uma vez que, e Nietzsche diz isso inspirado em Schopenhauer, que vocês já estudaram comigo no final do ano passado, né? A vida sabe ser cruel e cega e irracionalidade. A vida sabe ser dor, a vida sabe ser destruição. Então, se o mundo já é por si crueldade, por que eu vou ficar, então, gastando a minha vida, o meu tempo, com bobagem? Por que eu vou gastar a minha vida, desperdiçando a minha vida com gente que não presta, com gente que não merece, com gente chata, com gente egoísta? Por que eu vou ficar gastando a minha vida tendo sabe, aguentar a murrinhação de gente idiota? Né? Então, o Nietzsche está dizendo mais ou menos isso. Velho, vai viver bem, vai viver feliz. E eu carrego isso, inclusive, tatuado no meu corpo, né? Isso é a marca da filosofia nietzschiana que eu carrego para mim.
que é a ideia de que eu não posso gastar a minha felicidade com gente que não merece a minha felicidade, a minha infelicidade. Se você quiser me dar a mão e ir comigo e ser feliz, beleza, pega na minha mão e bora ser feliz. Agora, se você quer vir me arrastar pros seus mortos, me arrastar pro seu cheiro fétido de esgoto, fica na sua, cai você. Entendeu? Não tem que ficar entrando no esgoto para tirar todo mundo, não. Entendeu? Porque a pessoa que fica entrando no esgoto para tirar todo mundo também se suja de merda, de lama. E às vezes tira os outros de lá de dentro e não consegue sair. Então, o dionisíaco nietzschiano tem essa expressão, sabe? A expressão de querer viver bem a vida, de querer viver feliz, de não gastar o seu tempo com pensamento bobo. Ai, professor, mas eu estou tão não sei o quê, papapá, papapá, velho, será que é isso assim que você vai gastar a sua vida nisso aí? No muro de lamentações? Gastando o seu tempo de bem viver, a sua potência de vida com coisa que não, né? Ah, não, eu tenho que vencer isso. Vai, vence, luta, se estrepa, se joga, vai lá, enfrenta. Vai ficar aí. Mas professor, ah, meu Deus. Gente, eu tô fora do vale, seu vale de lágrimas, Nossa Senhora. Vai lá, fica lá no vale de lágrimas. Não, eu quero brincar, eu quero ser feliz, eu quero conversar com gente bacana. Eu quero trazer, quero ler bons livros. Eu quero brincar com boa literatura, eu quero ver bons programas. Ou, como dizia a Marilac, eu quero tomar os meus bons drinks, eu quero ser feliz. Então, Nietzsche, na verdade, coloca pra gente, Iris, é praticamente um soco mesmo, né? Nietzsche coloca pra gente o seguinte, que a gente tem que se abrir ao espírito dionisíaco, que a gente tem que pensar a possibilidade de vencer o mundo e não gastar o nosso tempo com aquilo que é lamúria, choro, sabe? E aí ele percebe que tem dois espíritos gregos na tragédia grega, né? Um é esse dionisíaco, o outro é a visão do sonho e a tentativa de expressar o sentido das coisas na medida e na moderação. É o equilíbrio, né? Explicado pelas figuras, né, do equilíbrio, que é o apolíneo, né? Se tem o deus Dionísio, tem o deus Apolo, que são e esses dois espíritos, né, a tentativa de sempre achar uma coisa racional, uma coisa equilibrada, né? Vai lutar contra o dionisíaco. Esses espíritos lutam, mas no final eles se acoplam, né? Eles acabam se misturando. Então há em nós as duas perspectivas: a perspectiva da embriaguez e da felicidade e a de buscar equilíbrio naquilo que a gente faz, tá? Como a figura artística e a música, que são os grandes temas das tragédias áticas. E aí eu recomendo aqui, se você quer dar uma olhada nisso, né, eu recomendo a Medeia, né, que é um dos clássicos das tragédias gregas, Medeia, que é um livro do Eurípides, que termina de forma trágica, né? A Medeia, ela, vou dar o spoiler aqui, ela comete o assassinato dos próprios filhos, né? A questão ali da Medeia ali, né, é que eu quero que fique é o fato de que nas tragédias gregas, a mesma coisa com Sófocles, né? Quando a gente pensa o Édipo Rei, ou a própria Édipo Rei, a Antígona, que é o terceiro livro do conjunto, né, que é Édipo Rei, depois ele vai para o exílio, né, que é Édipo em Colônia, que
a própria Antígona leva o Édipo para o exílio, e o tema, né, da Antígona, né, que é a briga com o seu tio Creonte, e todas essas tragédias, elas terminam de fato como tragédia, né? Medeia com o assassinato dos filhos e Antígona sendo enterrada viva, e Édipo Rei com os olhos furados, ele fura os próprios olhos, né? Por conta do castigo de ter matado seu pai e se casado com sua mãe, né? Sua mãe Jocasta e seu pai Lion. Bem leve, né? Essas histórias das tragédias gregas, né? A questão ali do Nietzsche com relação às tragédias gregas é o fato de que não é uma coisa Disney, né? A Disney sempre cria para nós um mundo de fantasia e tem gente que quer viver a vida na Disney, né? Ser nietzschiano, dionisíaco e apolíneo, pensando o acoplar aí de você dar mais vida, né, por essas figuras e mais o dionisíaco, é você não cair na Disney, na fantasia. Essa coisa da moral da história, né? Se a gente pega, por exemplo, a própria história da Chapeuzinho Vermelho, né? Não foi assim que a história não termina com um caçador vindo, abrindo a barriga do lobo e tirando a Chapeuzinha e a vovozinha da barriga do lobo. Não é essa a história. A verdadeira história acontece com a Chapeuzinho morrendo comida pelo lobo. Essa caperorita, né? La caperorita roja, né? A Chapeuzinho vermelho, ela morre. O final da história é isso, morre. Aí não aparece uma voz bonita e radiofônica no final, né? Mas aí chega o lobo, chega o caçador, né? E abre a barriga e salva a Chapeuzinho, parará, parará. E aí, moral da história, né? Que é essa coisa, isso que é o Disney, né? Moral da história. Você não pode fugir da sua história. Você não é culpado, pequeno Rei Leão, né? Simba, você não é culpado, Simba, pela morte de Mufasa. Vá lá e recupere o seu reino e construa um reino de amor e papapá. Onde eu tô querendo chegar, né, com isso, né, com a tragédia grega que não tinha moral da história depois da tragédia grega. A tragédia, ela foi escrita, eram escritas para que o homem, ou a mulher, né, o humano, lidasse com aquilo que o homem é. Para que nós pudéssemos lidar com a realidade. E essa geração Disney no contemporâneo cria para nós a fantasia de que as meninas podem ser todas princesas, né? Você vai ser qual a princesa que você é, né? Você é a Cinderela, a Rapunzel, né? Indo na Disney você vai para a festa das princesas. Qual que é a sua princesa favorita? A vida não é o caso. Né? Você é a Bela, Érica. A vida não é feita de faz de conta. A vida mesmo é feita daquilo que a gente assiste no jornal. Né? Ótimo, Letícia. Descubra sua princesa interior, né? As verdadeiras princesas são as mulheres do mundo real, que tem que enfrentar misoginia, patriarcado, que tem que lutar para conseguirem serem, por exemplo, intelectuais, trabalhadoras, para não ter um idiota que vai falar que você vai ter que ser dona de casa, ou que quando você se casar, você vai ser a mulher e tal, não sei o quê. Percebem? Então Nietzsche tenta resgatar
um princípio muito realista de que eu sou o construtor da minha própria felicidade. Pô, Adriele, você é a empregada, mas aí você vai ter uma fada madrinha, né? Que aí vai chegar e vai jogar um pó de pirlim-pim-pim em cima de você e que a sua abóbora vai virar uma carruagem. Não é isso? Talvez vocês não tenham mais uma compreensão de fábula a esta maneira, tá? Não é esta a fábula. Mas a gente acaba construindo pensamentos míticos ou mitologias para tentar dar conta da realidade. A gente fica construindo fantasias, tá? Então é essa a perspectiva ou a compreensão de que nós temos que lidar com aquilo que o homem é para além das fábulas e para além do mítico. E as tragédias gregas mostravam isso. Não é porque elas terminavam sempre com coisa ruim. Tem as tragédias que não eram tragédias, que eram as comédias, que terminavam de modos bacanas, né? Nós temos três tipos de literatura na Grécia Antiga, né? Nós temos as tragédias, as comédias e um outro tipo de literatura que não era a literatura do teatro, né? Que eram foi o Homero, né? Foi né, no caso, que eram as construções heróicas, que era um pouco da história grega, que era a paideia grega, né? Ter que se espelhar no Homero de Hesíodo, né? Era o como ser um bom cidadão grego e tudo mais. E a leitura filosófica, dá para falar em quatro construções escritas. Mas o que eu quero que fique aqui para vocês é que Nietzsche tem uma perspectiva não é negativa, mas é uma perspectiva otimista da realidade. Que a gente tendo que lidar com a própria realidade do jeito que ela vai ter que apresentar para nós coisas boas e coisas ruins. E havendo coisas boas e coisas ruins, eu fico forte o suficiente para olhar para a realidade, buscando tirar dela o melhor que ela tem. Que eu não tenho que ficar desanimado porque o mundo tem tragédia, mas eu tenho que compreender que as tragédias existem para eu conseguir superá-las. A Chapeuzinho se deu mal porque ela não obedeceu a avó de que ela não podia ficar andando pela floresta. Então a vida é assim, né? Se você ficar andando pela floresta, pode acontecer alguma coisa ruim, sim. Agora, isso não é para você desanimar. Ai, o mundo é mau e ruim. Ah! Não, vou evitar andar por ali porque eu posso me dar mal, vou fazer outras coisas. Tem outras coisas para fazer, né? Tem uma fala, inclusive, no AI do inteligência artificial, né? Filme que foi feito, inclusive, com o ator, né, que suicidou, né, o Robin Williams, mas é do Spielberg, né? Spielberg, que tem uma frase que eu acho fantástica. Eu vou procurar aqui, já estou colocando no Google, que é fuja, criança humana de mãos dadas com uma fada. Eu acho que eu já estou quase completando aqui a frase. Aqui, ó. É quando o menino quer descobrir, afinal de contas, né? Quer perceber como é que, afinal de contas, ele se tornaria real, né? E aí tá lá, então. Vai embora, criança humana, pelas águas e montanhas, de mãos dadas com uma fada azul. Pois o mundo é mais cheio de dor do que possa imaginar. Sua busca é perigosa, mas a recompensa é valiosa. Tá? Mas a ideia é de que o mundo, né, não é só conto de fadas.
que o mundo não só coisa boa, mas que mesmo não sendo só coisa boa, eu tenho que ser realista, ou seja, eu tenho que ser apolíneo o suficiente de conseguir colocar o meu lado dionisíaco para fora. Então Nietzsche conclama a junção desses dois lados, de que eu tenho que pegar, como nas tragédias gregas, e buscar unir aquilo que é dionisíaco e é apolíneo em nós. E não ficarmos vivendo aquilo que é expectativa dos outros. E aí, Nietzsche, e essa é a parte final da aula, eu vou continuar ainda, vou ter que precisar de mais uma aula do Nietzsche, né? Nietzsche coloca que nós vivemos um problema com Sócrates na filosofia antiga. Que Sócrates, justamente como Eurípides, serão os responsáveis por tentar eliminar o dionisíaco em favor dos elementos morais. Que a ideia de seja racional privilegiou o lado apolíneo. Porque eu teria que ser, para ser bom, eu teria que ser apenas virtude. Que eu não poderia realizar na minha vida aquilo que é dionisíaco, né? Então, com Sócrates, uma coisa chamada eupraxia, que é a verdadeira prática, né? Tudo que é eu, lembra, é verdadeiro, né? Célula eucarionte, lembra? Eucários, né? Com película verdadeira. O núcleo não está disperso no citoplasma. Então, eu em grego significa verdadeiro, né? Eu, praxis, praxis, prática, a prática da vida. Então, Freud, Sócrates dizia o quê? Vocês vão estudar Freud comigo, tá? Sócrates dizia o seguinte, que a verdadeira prática é quando você sabe o que é verdade, ou seja, verdade não, sabe o que é bom, você tem que necessariamente fazer aquilo que é bom, aquilo que é virtuoso. Então surgiu a ideia de racional, né? Não seja louco, seja racional. Não coma o bolo inteiro, coma apenas um pedaço, né? Então, ficou então a gente vivendo sobre o circuito de um Apolo, né, da virtude da apolínea, e que tudo que é bom então é aquilo que é racional. E o Nietzsche vem falar assim: às vezes o irracional não é sempre, mas o irracional também é bom. Às vezes, ser um pouco louco é bom. Tem aquele momento que você gostaria apenas de ter a possibilidade de gritar, que vem uma voz aqui, que fica no começo da garganta, que o olho pesa, que o ar sai do pulmão, que a mão fica também pesada, e você só tem vontade de gritar. Ou mesmo de chorar. Faz comigo esse movimento agora. Se você está prestando atenção bem nessa aula, se você está comigo, não precisa falar nada. Só fecha o seu olho um instante. Coloca suas mãos assim bem na sua frente, assim. E respira profundamente. Inspira. Respira. E pensa que tudo de ruim é passageiro. De que você não é obrigado a nada nessa vida.
de que todos esses problemas, de tudo que você vive que possa estar nesse momento sendo pesado, difícil, e você gostaria, com uma música da Vanessa da Mata, dizer: chega, eu não quero. São expectativas desleais. Não são para mim. Eu mereço ser feliz e eu vou ser feliz. Aquilo que estão colocando nas minhas costas não é meu. Inspira de novo. Respira. Porque às vezes o que a gente precisa é só gritar. 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 Sabe, como quem consegue tirar um peso do coração. Se você está sentindo vontade na sua casa de gritar, ou de chorar, de se libertar, eu digo para você, você tem a possibilidade de tirar tudo isso. Porque não é justo que a gente viva o fardo que os outros querem que a gente viva. A gente não é burro de carga. Então, como uma luz, né, Íris? Como uma luz diurna, com a busca de racionalidade a qualquer custo, a prudência, a consciência de tudo o que era necessário saber e a eliminação dos instintos acabou por gerar uma doença, que é a moral que vivemos, que é a socrática, que vai se misturando com o cristianismo e vai se tornando cada vez mais forte. E eu tenho então que ser o homem da casa, eu tenho que ser mocinha, que eu tenho que ser mulher de verdade, que eu tenho que ser bom, que eu tenho que ser, sabe, alguma coisa que todo mundo espera que eu seja, e eu não posso ser aquilo que eu quero ser. Então, o Nietzsche coloca: vamos recuperar os instintos para vencer essas doenças. Recuperar o que a gente tem de força dentro da gente mesmo e vencer tudo isso. Eis que então. Ai, lá, lá. Eis que então, no Evangelho da Harmonia Universal. Ah, depois a gente conversa. Ai, meu Deus. É... Cada um, ó, então eis que no Evangelho da Harmonia Universal, cada qual se sente não apenas reunido. Ah, fiquem tranquilas. Já pode abrir o olho, Érica. Tá escrevendo o olho fechado. Acho que tá todo mundo precisando, né? De dar um grito. Faz esse movimento aí de você fazer, em um determinado momento do seu dia, de você fazer uma meditação, tá? E aí acontece, não dá pro Nietzsche a gente ficar vivendo essa ideia de que a gente é harmônico universal, que tipo é um evangelho, né? Tipo assim, é como se a gente tivesse que seguir, que a gente tem que ser bonzinho, harmonioso, legalzinho e ficar sorrindo toda hora, né? Você já se sentiu assim? Quando você é obrigado a estar num lugar que você tem e você não quer estar naquele lugar e você fica. O Nietzsche fala assim: pera aí, velho. A gente vai ter que ficar vivendo esse evangelho socrático e cristão de que eu tenho que ser bonzinho a todo momento e eu tenho que ficar, então, como quem vai numa festa que não gostaria de estar, né? Festa estranha com gente esquisita, né? Lá do Legião Urbana, ficando, fingindo que eu tô feliz, fingindo que as coisas tudo vão. Que legal, né?
ele coloca isso, né, que cada um se sente não apenas reunido, reconciliado e fundido com o seu próximo, mas também se sente de fato uma só coisa com ele. Quase como se o véu de Maia, né, que é o véu que impede que a gente enxergue a verdade, fosse despedaçado e evocando esvoaçado em pedacinhos diante do mistério de um uno primogênico. É claro que, então, Nietzsche está falando dessa maneira sobre o retorno do dionisíaco, que é a necessidade de que a gente consiga se reconciliar com a gente mesmo, né? Uma alegoria, né, uma metáfora que revela quase a segunda volta de Messias, que não tem bem essa ideia, né? Mas ele pega a imagem religiosa, que é quando a gente é fiel primeiro a nós mesmos. Ou seja, fiéis à nossa materialidade, fiéis à terra, fiéis à natureza, fiéis àquilo que nós somos. O nascimento da tragédia, né, de Wagner para Nietzsche, era o protótipo do artista trágico. Depois ele vai se decepcionar, ele vai escrever inclusive um texto chamado Caso Wagner, que ele vai se decepcionar com a tragédia de Wagner, porque Wagner estaria mais próximo de um pensamento religioso novamente. Mas, na verdade, seu percursor no campo de batalha era o Schopenhauer, é descrito como um percursor de uma nova cultura dionisíaca, que era a ideia da gente trazer à tona a questão da vontade, né? Então é isso que Freud, na verdade, Schopenhauer, Nietzsche e vários outros autores têm em comum, que é a ideia de vontade, em que Nietzsche vai se chamar vontade de potência, que é a vontade de ser potente. Isso, Sofia, Wagner, o compositor. No início da carreira do Wagner, ele começou a escrever áreas, né, baseadas nas tragédias, tá, gregas. E depois o Wagner vai começar a escrever peças mais ligadas à religião. E aí, então, aí nós temos o Nietzsche se decepciona, né, com, no caso, o Richard Wagner, né, que é do século XIX, né? Wagner morre em 1883. Eu sempre tiro 100 anos, né, um século da minha data de nascimento é a morte de Wagner, né? Então, Nietzsche se decepciona demais com as últimas obras de Wagner, tá? Mas a ideia era essa, que Wagner traria a expectativa do dionisíaco, e era aquilo que Schopenhauer já havia falado também, né? A necessidade de nós estarmos um pouco mais ligados à terra, mais ligados a nós mesmos, ligados àquilo que nós somos, tá? E aí a gente continua na próxima aula com a ideia de que os fatos para o Nietzsche são estúpidos e existe um perigo de saturação histórica. Ele vai colocar que a gente acaba sendo refém da história e que a gente deveria se libertar dos processos de saturação histórica. Mas aí já é tema para a nossa próxima aula. Espero, sinceramente, que vocês tenham entendido. A ideia aqui não é, obviamente, não é deixar ninguém triste, mas justamente deixar vocês potentes, que vocês possam fazer sempre reflexões. Não deixem as pessoas obrigarem a você a ser aquilo que elas querem que você seja, porque aí você está sendo um escravo. Não pense que ser moderado, ser bonzinho, né, é bom a todo instante. Às vezes a gente precisa romper certos fardos que as pessoas colocam na gente para a gente ser feliz. E essa é o ensinamento de Nietzsche para nós hoje, tá bom? Fiquem muito bem. Espero que vocês tenham gostado, né? Fiz um momento aí de relaxamento aí no meio da aula, foi uma aula sessão. Mas estamos juntos, tá bom? No que vocês precisarem, vocês podem contar comigo, tá bom? Ah, vocês que são ótimas. Obrigado pelo carinho.
tá bom? Até amanhã na nossa aula de história. Amanhã já não é o Jamerson filósofo, é o Jamerson historiador que cobra. Tchau, queridos. Tchau, tchau. Só as meninas conversaram Valeu, comigo hoje. Os James. meninos foram inúteis na aula de hoje. Mentira. Mentira o quê, Thierry? O que eu contei mentira aí? Tchau, Jameson. Ai, 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 hein? Hã, hã. Tchau, pessoal.